Então, em termos de conteúdo, né, a gente já extinguiu todas as possibilidades de formatação do nosso post, e o que nos resta agora, então, é trabalhar um pouco sobre a estrutura onde ele se encontra, tá? Então, aqui embaixo, depois do post, a gente tem a opção do Post Options, tá? E no Post Options a gente vai ter essa opção de layout. Então o layout, ele basicamente, ele nos permite mostrar só o conteúdo, o que significa que o nosso post ele vai ficar ele vai utilizar então o espaço total da tela, tá? Então a gente eliminou o sidebar, tá? Ou a gente pode vir aqui e colocar o conteúdo e sidebar, né, que é como já estava, ou sidebar e conteúdo. Então a gente consegue botar nossa barra lateral para aparecer primeiro, na esquerda, né, do post. Então são opções que a gente pode usar diferenciadas em cada post. Isso aqui ajuda, então, a nossa comunicação. Além disso, aqui embaixo, tá, a gente já vai encontrar aqui as revisões. Então, cada vez que eu salvei como rascunho o post, na verdade, o que eu fiz foi criar uma cópia completa desse post que está armazenada dentro do sistema, o que significa que nós podemos, então, restaurar a partir de qualquer parte, qualquer momento dessas, qualquer um desses rascunhos, ok? Então, é importante saber disso, que cada vez que a gente salvou lá, o rascunho, a gente criou uma versão inteira do post. Tá. Sobre o resumo é muito importante, tá, pessoal? Porque é o resumo que vai fazer com que a pessoa se interesse em ver um conteúdo. Como vocês podem perceber aqui, a gente tem poucas informações sobre cada post para exibir, né? Então, o resumo ele pode ser justamente aquela informação que vai ajudar. Então, um resumo bem elaborado, descritivo e convidativo, né? Para o pessoal conhecer o conteúdo. Tá? Os campos personalizados, a gente não vai utilizar esses campos, a gente pode já minimizar aqui. O Slug tem a mesma função que o nosso link permanente, então agora, como a gente tem link permanente no sistema, não precisamos de Slug. Autor, tá? O autor pode ser alterado, mas somente o administrador pode fazer isso. Tá? Não são todos os usuários que vão poder fazer isso, tá, pessoal? Então, se você não está conseguindo ver isso aqui, porque a sua conta não é de administrador, é de editor de conteúdo, e não tem essa possibilidade. Você precisa que seja alterado o autor, aí você pode falar com o administrador, e o administrador tranquilamente vai poder fazer isso. Tá? A imagem destacada. Então, todo post acompanha uma imagem destacada. É a imagem que vai acompanhar o post. Então, a gente pode determinar uma imagem específica para ser imagem destacada, ou nós podemos utilizar a própria imagem que a gente colocou no post, tá? Que é o que eu vou fazer agora por preguiça. E aqui nós temos duas coisas interessantes, tá? Por exemplo, aqui nós temos categorias e aqui nós temos tags, tá? Então, essa opção aqui, ó, dietas, na verdade é uma categoria. Agora, dieta detox, eu já colocaria como uma tag, tá? Então, as categorias, elas são tipos de conteúdo, né? Então, notícias, eventos, fotos, tutoriais, entrevistas, isso são categorias, né? E daí dentro disso pode ter uma variedade de outras coisas. Por exemplo, fitness é a categoria onde se poderia colocar dietas e tudo mais, né? Então, as tags, elas servem para relacionar conteúdo que são de categorias diferentes. Então, a gente pode ter uma informação sobre dieta numa notícia, e a gente pode ter um evento sobre dietas no outro post, né? Então, a gente pode ter notícias e post, e as duas coisas terem notícias e eventos, e as duas terem uma coisa em comum, que é o tópico de dietas. Então, nesse caso, nós vamos colocar aqui na categoria dietas. Ok? Se fosse uma cidade, a gente poderia colocar Porto Alegre.
Então, as tags, elas criam um relacionamento entre categorias que são diferentes, ok? Posts que estão em categorias diferentes, até nas mesmas categorias, né? Mas relacionam os conteúdos de forma diferenciada no site. Então, não é necessário ter tanta categoria no momento que a gente passa a ter, assim, uma categoria que serve como a categoria principal para aquele tipo de conteúdo. Então, por exemplo, nutrição, de repente, pode ser uma categoria que abrange tudo que tem a ver com dieta e com comida e com alimentação, né? Ou simplesmente alimentação pode ser a categoria que vai abrigar todas essas informações. Então, o interessante é sempre tentar ter a categoria mais abrangente e as subseções ou os subnichos dessa categoria serem comunicados através de tags, porque aí a gente consegue relacionar o conteúdo de uma forma bem agradável para os nossos visitantes, ok? Então, quando a gente cria uma categoria, a gente tem que pensar que essa categoria ela vai ter que ter continuidade, ela não pode morrer, né? Então, quando a gente cria assim dieta detox, por exemplo, tem que pensar que agora toda hora tem que ter um conteúdo nessa dieta detox, senão a pessoa vai chegar naquela página daquela categoria e não vai ter nada, né? Não vai ter nada de novo, daí vai chegar mês que vem e não vai ter nada de novo. Então, de repente, valeria mais a pena juntar todas essas categorias para uma categoria só, porque aí, se não está falando de dieta, de repente está falando de alimentação, se não está falando de alimentação, de repente está falando de uma fruta, ou de um condimento, ou de alguma outra coisa que tenha uma receita, né? E aí aquela categoria, na verdade, vai estar sempre daí em movimento, ok? Então, depois que a gente já selecionou aqui as categorias e já inseriu as tags, só nos resta então, no caso de formato, aqui a gente não vai trabalhar com formato nenhum por enquanto, nós vamos trabalhar com formato padrão, tá? E aqui em publicar, só o que nos resta então é publicar, mas no nosso caso a gente vai ainda trabalhar aqui nessa questão da agenda, tá? A gente pode programar essa publicação. Então a gente não precisa publicar agora, a gente pode programar para publicar amanhã. De repente, a gente pode um dia preparar toda a publicação de uma semana do site. Então, é muito válido usar essa opção de programar. Então, quando chega na hora do dia determinado, então o post é publicado. E é bom, então, porque daí a gente pode programar essa publicação para também ser parelha com os horários que tem picos nas redes sociais. E aí, quando a gente distribui o post e ele sai pelas redes sociais automaticamente, o maior número de pessoas vai, evidentemente, ter acesso ao conteúdo e trazer mais público para o site. Okay? Eu, evidentemente, não vou publicar esse conteúdo, porque é um conteúdo boneco, né? Mas agora vocês já sabem todo o caminho para publicar um post, e com esse vídeo, então, a gente conclui a rotina de publicação de post e a gente cobriu praticamente todas as opções de publicação de conteúdo. Ok, pessoal? Dúvidas, estamos sempre à disposição.